Pessoal, sejam todos muito bem-vindos nesta noite, para a grande maioria, muito gelada, né? Então, bom que a gente está podendo fazer esse evento online hoje, nesse tema que é muito delicado e é muito importante, né, de ser discutido, que é a infertilidade e a parentalidade, entre desejos e desafios, né? E hoje a gente está propondo essa roda de conversa, que é transdisciplinar, numa mais uma edição da nossa reunião de quarta, né, do departamento científico. E, enfim, estamos aqui com as célebres presenças da Lia Dornelles, que é do Departamento de Reprodução Assistida aqui do Contemporâneo, e as nossas convidadas, né, Juliana e Lígia. Eu vou dar uma introduzida aqui fazer um mini currículo, né, das nossas queridas, para vocês ficarem mais ambientados de por onde elas andam circulando. E logo vou passar a palavra, não vou me alongar, tá? Então, a Juliana, ela é doutora em antropologia pela École Pratique de Haute Étude, mestre em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em ciências sociais pela UFSC também. Ela é pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP, com financiamento da pesquisa do FAPESP. Foi pesquisadora visitante na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e atua principalmente nos temas estudos de parentesco, família, casamento, substâncias, relações entre parentesco e genética, fuga, incesto, genealogias, memória genealógica, novas tecnologias de parentesco, redes empíricas de parentesco e programas computacionais de parentesco. A nossa outra convidada é Lígia Polichuk, é mestre pela USP, psicóloga, psicanalista pelo SED Sapientia, isso, não sei se pronunciei certo. E ela Sapiente. é isso. E coautora dos artigos Psicanálise, Sexualidade e Gênero, um debate em construção e Invisibilidade do homem nos tratamentos reprodutivos, bem como também autora de O Invisível, entre o imponderável do tempo, das perdas e do luto, e ela realiza atendimento psicanalítico para adultos, adolescentes e casais, bem como supervisão clínica. E a nossa Lia Dornelles é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC, doutora psicóloga, psicanalista em psicologia pela URGS, com pós-doutorado pela University of Warwick, na Inglaterra, especialista em psicanálise vincular pelo Contemporâneo, psicanalista também pelo Contemporâneo, coordenadora do Departamento de Reprodução Assistida do Contemporâneo, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e atual coordenadora do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Reprodução humana. E, enfim, só alguns avisos assim sobre para facilitar a nossa conversa hoje. Ah, frio, né, gente? Então, assim, vai ser um momento bastante para vocês poderem se colocar também. Fiquem bem à vontade para levantar a mão, para sinalizar no chat alguma questão que surja para vocês, e a gente vai fazendo essa mediação. A gente só pede que, né, de preferência, fiquem com o microfone fechado até o momento que a gente for organizando, então, as questões. Tá bem? Então, Lia contigo. Obrigada, Luísa. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa. E neste mês, então, dedicada à conscientização da infertilidade, que é o mês, né, da conscientização. Então, por isso, a gente vai falar sobre parentalidade e infertilidade. É uma honra ter aqui conosco, né, a Juliana e a Lígia, né, que eu já conheço de outros carnavais, né? E eu vou falar um pouquinho do Departamento de Reprodução Assistida, só para dar uma ideia, panorama, né? Ele foi criado em 2021, tendo como objetivos principais reunir os alunos, os docentes da instituição, para estudarmos juntos, né, os diversos aspectos relacionados à interface da reprodução assistida e psicanálise. Hoje, o grupo é composto pelas psicólogas Andréa Damian. Andréa, levanta a mão ali. A Carolina Guaranha, Carol, né? Pela Letícia Sanhudo,
Letícia está ali, e pelas estagiárias graduandas em psicologia, Gláucia Peripoli e Annelise Copes, e por mim. Então, ao longo desses 4 anos, nós realizamos encontros semanais com profissionais da área, alguns de vocês aqui que estão participando, né, já foram convidados, né? E também profissionais de outras áreas, mantendo então a transdisciplinaridade, que é uma característica da nossa instituição. Hoje, nós oferecemos também atendimento clínico a indivíduos e casais inférteis, então, para auxiliá-los a enfrentar esse momento. Então, tá. Luísa, agora tu chama as meninas. Podemos, então, começar pela Juliana, né? Fique à vontade. Obrigada, Luísa. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Lia. É um convite muito estimulante e também dar boa noite a todas, todos e todos presentes. Esse convite ele foi muito importante. Eu gostaria de dizer que a infertilidade, essa reflexão sobre infertilidade, não é o meu principal campo de estudos, como vocês viram, mas eu venho me dedicando ao longo dos últimos mais de uma década a pensar família, parentesco, em diversos contextos. E, de alguma maneira, a infertilidade vem aparecendo nas minhas pesquisas mais recentes, mas nunca como objeto principal. Então, esse convite veio em excelente momento para também pensar outras questões, além das que estavam mais diretamente ligadas à minha pesquisa atualmente de pós-doutorado, intitulada No Caminho do Tropeiro, Relações e Parentesco na Síndrome de Li-Fraumeni no Sul e Sudeste do Brasil, e financiada pela FAPESP, atualmente desenvolvida na USP, né, como a Luísa comentou. Nessa minha pesquisa atual, o foco são as famílias e pessoas portadoras de uma mutação que predispõe a múltiplos tumores ao longo da vida. E interlocutores e interlocutoras mais jovens, ao serem diagnosticados, acabam sabendo da alta probabilidade de virem a desenvolver tumores ao longo da vida. E acabam também se preocupando em pensar estratégias reprodutivas futuras, ou seja, como preservar a fertilidade após passar por pela experiência do adoecimento pelo câncer. Mas, apesar desse ser um assunto de suma importância que eu tenho pensado bastante nesse momento, hoje eu queria falar, eu gostaria de trazer algumas autoras, entre elas a maior parte antropólogas, e que vem pensando temas que eu gostaria de pensar como tema-chave, para pensar a infertilidade e a família, de alguma maneira, e outras questões ligadas à identidade. E eu quero desenvolver com vocês, não é uma questão linear, mas são pontos, e fiquem à vontade para pedir qualquer esclarecimento a qualquer momento. Então, bom, o primeiro ponto é que eu gostaria de trazer duas autoras principais, como eu falei, e uma delas, inclusive, é psicóloga francesa. Eu vou me ater muito um ponto brasileiro e francês, né, da onde vem um pouco a escola qual que eu me formei. Bom, eu gostaria de pensar também um outro ponto, né, como também através do tema da infertilidade nós podemos pensar também as posições de parentesco e representações de gênero, assim como elaborações mais abrangentes de corpo, pessoa e sociedade. Então, nesse exercício, uma primeira pessoa, eu gostaria de dialogar bastante com a antropóloga, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, chamada Nara Luna, autora de um livro, não só de um livro, muitos artigos, mas um deles que se chama Provetas e Clones, uma antropologia das novas tecnologias reprodutivas. E também da professora da Universidade de Bruxelas, da Livre de Bruxelas, Françoise Caillot. E através delas, eu gostaria de recuperar alguns aspectos de Françoise Héritier, que também pensou. Mas para começar, nessa noite tão fria, eu queria contar para vocês e começar com a seguinte lembrança, que me faz pensar algumas questões. Eu cresci em Florianópolis,
E a minha avó, a dona Cecília, à medida que eu e a minha irmã crescíamos, dizia toda vez que nos via andando de pés descalços, ou apenas de meia pela casa, ela dizia: vai colocar um sapato, porque a friagem do piso pode subir e fazer mal. A minha avó tinha uma preocupação de que o frio do piso ia subir pelos pés, pelas pernas e acabaria chegando ao útero, causando cólicas e até infertilidade. Esses são diferentes regimes de saberes. Mas o que eu gostaria de pensar nisso é como a rede, os parentes e a rede de parentesco e afetos estão muitas vezes envolvidos nas questões e decisões ligadas à fertilidade e infertilidade. A antropóloga Nara Luna, ela realizou uma etnografia. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o método etnográfico da antropologia, mas ela realizou uma etnografia no início dos anos 2000, há mais de 20 anos, em hospitais e serviços públicos de reprodução assistida no Rio de Janeiro e em São Paulo, e também em clínicas particulares. Naquela época, na pesquisa, bom, só para trazer um pouquinho a etnografia, né, o método da antropologia, nós costumamos realizar entrevistas, observações, participações, ficar no local. Obrigada por colocar a referência da Nara, agradeço quem acabou de partilhar. Muito obrigada, muito gentil. Bom, além, né, de ver o cotidiano nesses centros. Naquela época, na pesquisa da Luna, chama a atenção que quando a pesquisadora pergunta por que as mulheres querem ter filhos, apareciam respostas da seguinte ordem, e eu estou limitando muito, por favor, leia o livro dela, mas as que estavam ligadas primeiro, eu queria separar umas que estavam ligadas a que a gente pode pensar em identidade, né? Primeiro, uma ideia de que a identidade de ser mulher ou ser uma mulher adulta passava pela perspectiva da posição de mãe. E essa identidade somava-se também a um pertencimento familiar, e que o papel que um casal, qual papel que um casal tem nesse grupo. Ou seja, ela trouxe uma fala muito importante sobre que a identidade do casal depende diretamente também para algumas pessoas, claro, né, para aqueles interlocutores, de um papel de parentalidade. E ela cita uma interlocutora que fala: um casal sem filhos não é uma família. E aí a gente pensa qual é o papel e qual o lugar de um grupo parental, né, extenso ou nuclear, enfim. Um segundo grupo de respostas passava pela expectativa e pela cobrança dos outros parentes e familiares, e pessoas no entorno do casal, ou da mulher ou do homem, e que faziam algum tipo de cobrança. É interessante que ela chamou a atenção para que mulheres que passaram por laqueadura contaram que, por serem, primeiro, quando elas tinham um novo casamento, elas primeiro eram censuradas por não poderem dar mais filhos, né, para esse novo companheiro. Enquanto, quando elas buscavam recanalizar, acho que não sei se esse termo ainda é usado hoje, mas eu estou usando da Nara, recanalizar as trompas, recebiam críticas por trazerem mais filhos. Entre as pessoas que mais se quando a Nara começa a observar, entre as pessoas que mais aparecem entre os parentes que cobram né, que cobram a questão de do casal trazer filhos, ou que acabam pesando nas questões de infertilidade, aparece principalmente a posição dos afins. O que são afins? Afins são os parentes que vêm, que não são, né, digamos assim, da família, ou seja, do lado oposto, né, digamos, da família do cônjuge, né, da pessoa. Ou o que as pessoas... eu não gosto da divisão consanguíneo e não consanguíneo, porque isso traz uma biologização, mas os afins são geralmente a família com quem você se casa. E ali tinha uma pressão muito grande, né? Ela percebe o quantos, né, esses afins acabavam, de alguma maneira, sendo as pessoas que tinham uma cobrança em cima da fertilidade ou infertilidade do casal. Além disso, né, é importante também dizer que aqui, né, nesses trechos que a Nara está trazendo, muitas questões podem se aplicar para muito além dos casais heteronormativos, né, e que, claro, a gente tem que pensar muitas seccionalidades e intersecções. Mas
ela começa a perceber o quanto que isso também vira um motivo pelos quais alguns casais optam também por não falar para os parentes ou não compartilhar para todos os familiares quando decidem realizar um tratamento, né, ou um acompanhamento de fertilidade. A posição e a composição das relações de parentesco parecem ser um ponto-chave para pensar algumas das vivências da infertilidade. Vocês notaram que no início da minha fala, quando eu falo da minha avó, eu digo que ela passou a se preocupar comigo e com a minha irmã desde que nós começamos uma pré-adolescência, mas notaram que eu não comentei que ela se preocupava com se os meus primos teriam algum problema? Ou dos meus primos andarem descalços? E esse é um ponto que agora eu retomo Françoise Cailloux. Ela é autora de um livro muito recente, eu vou traduzir de uma forma rápida, o livro, a tradução seria Procriação Medicamente Assistida e a Gestação por Substituição, ou Quando a Família Faz Corpos. Em um artigo anterior, na qual eu estou trazendo desse livro, ela vai dizer que na mitologia e nos textos fundadores, a infertilidade é uma problemática que recai exclusivamente sobre o feminino. A autora mostra, e com isso eu não quero dizer que a infertilidade masculina, né, não tenha questões ou que deva ser invisibilizada, mas sim o quanto nas mulheres pesou e ainda tem outras elaborações ao longo do tempo. A autora mostra como, através de suas interlocutoras, elaborações sobre infertilidade passam por uma culpabilização histórica das mulheres e dos espaços delas na sociedade. Uma das interlocutoras de Cailloux se pergunta se a própria infertilidade teria sido causada pelos pensamentos dela por ela nunca ter desejado um bebê. E essas noções de infertilidade, passando por cobranças e identidades para as mulheres, tiveram e têm arranjos diversos, a depender dos contextos e das épocas. A Lígia vai falar para vocês a seguir, eu imagino, ela vai retomar outras questões históricas, eu não vou meter nisso, mas eu quero lembrar, como Cailloux também relembra, no clássico trabalho de Evans Pritchard, sobre o povo Nuer, em que, na questão da infertilidade, quando identificavam uma mulher como, né, quando uma mulher se casava e não tinha filhos, ela podia retornar à sua casa de origem e ela passava a ter esposas e essas esposas terem filhos. O que a Caio quer dizer com isso? E eu estou tentando trazer aqui e que de forma alguma a gente pode, né, assim, o que eu quero tentar trazer é que existem muitos arranjos que vão além das questões biomédicas para pensar fertilidade e infertilidade. Entre o Samo, no Burkina, a Françoise Héritier identificou que algumas questões ligadas à infertilidade estavam associadas a questões de frio ou quente, ou seja, calores e humores do corpo. Françoise Héritier, ela vai voltar para algo que é fundante da medicina, da biomedicina que a gente hoje usa para pensar a infertilidade, que é as ideias básicas de Aristóteles sobre a mecânica dos fluidos, dos corpos, onde frio e calor fazem corpos e, ao mesmo tempo, tem espécies de equilíbrios. É um longo assunto aqui. Mas a Héritier também vai falar de um outro ponto. Françoise Héritier, uma grande antropóloga dos estudos de parentesco na França, foi autora de uma teoria que fala sobre a valência diferencial dos sexos. E que um dos pontos que a Françoise Héritier vai trazer ao longo do trabalho dela é que uma das questões de dominação masculina, ou seja, do porquê muitas vezes na sociedade as mulheres ficam, né, em uma situação um pouco mais fragilizada, não fragilizadas, mas, enfim, terem questões, né, mais complexas, é justamente por conta que as mulheres são capazes de reproduzir o idêntico e o diferente, ou seja, o idêntico, né, da luz a mulheres ou a homens.
essa é uma teoria da Françoise Richer e que vai pensar também sobre o porquê em alguns lugares esses papéis acabam, né, a generificação dessas questões de parentesco acabam também sendo importantes para a gente pensar também a questão da fertilidade ou infertilidade. Eu acho que isso também ajuda a gente a pensar sobre a biomedicalização, né, que é um pouco assim, que é uma questão que algumas vezes a gente não se distancia totalmente para, né, dentro de algumas situações. Quando a gente fala sobre essas identidades e cobranças, ou quando eu estou trazendo aqui esses assuntos, junto principalmente de uma biomedicina moderna, eu estou pensando também em um aspecto que me parece um pouco mais moderno, novo, né, dentro desse debate, que é uma quantificação. A quantificação da biomedicalização da possibilidade. E quando eu estou falando em possibilidade, eu estou falando em pensar futuros, né? E possibilidades da fertilidade, de gestar, de não só gestar, mas reproduzir e produzir, né? Nós estamos falando também em produção, né? Eu não pretendo, com esse ponto, esse não é um ponto que eu pretendo negar ou criticar nenhum dos excelentes avanços que nós temos das tecnologias reprodutivas, da qual eu sou extremamente grata. Mas eu estou pensando um pouco em como nós estamos lidando e pensando resultados, testes, números, né? Números e quantificações sobre esses resultados e como eles têm sido vivenciados, experienciados. Um exemplo, por exemplo, são os exames antimulerianos ou os espermogramas. Como eles são vivenciados e pensados à luz de componentes sociais que envolvem as relações familiares e de parentesco. Será que os mesmos instrumentos e resultados são vivenciados das mesmas formas por homens e mulheres? Quais são os papéis que os parentes na tomada de decisão, e dos parentes, quando eu falo, são da família mais imediata, dos pais desse casal, dessas pessoas que estão tentando, né, que estão fazendo algum tipo de tratamento, que estão fazendo teste, mas também de uma família extensa, de uma comunidade, de vizinho. Quais os papéis dessas pessoas nas tomadas de decisões, nas concepções e nas buscas de tratamentos, né? E como essas pessoas estão, de alguma forma, contribuindo nessa elaboração de vivências da infertilidade ou da fertilidade. E com isso eu deixo essas questões e quero ouvir vocês, mas era isso por hoje. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Deixamos aberto aqui se alguém quiser trazer uma questão, senão a gente passa para a Lígia, se continua pensando, né? E depois a gente segue com o debate. Então, acho que seguimos. Lígia, a palavra está contigo. Obrigada, Luísa. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoas, todas que estão presentes, todos e todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer mais uma vez o convite da Lia. E eu espero que a gente possa se aquecer um pouco nessa noite, porque eu sou uma das pessoas que não gosta do frio. Estava falando para a Lia, para a Luísa e para a Juliana que eu quero começar todas as conversas agora assim. Vamos reclamar do frio antes de qualquer coisa? Então vamos. Daí a gente começa. Antes disso eu não consigo falar nada. Então primeiro eu queria dar uma reclamadinha do frio, agora a gente pode começar. Pessoal, realmente fiquem à vontade, levantem a mão, coloquem no chat, vamos conversar se vocês quiserem. Não me atrapalhem em nada, eu até gosto. Fica um pouco mais próximo se a gente conseguir conversar, tá bom? Aproveitando o gancho que a Juliana deixou para mim, então eu vou falar um pouco da questão histórica, de como, rapidamente, de como a infertilidade foi sendo entendida de acordo com os momentos históricos. E por que que eu vou fazer isso? Não só porque eu acho que é um bom jeito de introduzir a questão, mas porque também interessa para a gente pensar como que a gente, em cada momento histórico,
vai lidando com as questões. Porque isso muda de acordo com cada momento e isso faz com que a gente tenha respostas diferentes em cada momento. Então, num primeiro momento, por muito tempo, vamos colocar assim, a questão da infertilidade foi sempre relegada às mulheres. Até porque a medicina não tinha avanços suficientes para investigar, a questão era muito mais associada a uma questão espiritual e religiosa. E se a gente for pensar, hoje ainda se mantém assim. Porque se a gente for pensar também, as questões históricas, elas demoram um tempo, né? Muito tempo. A gente vive num momento muito imediatista e muito do instantâneo, mas a gente esquece que os processos históricos levam muito mais tempo do que a gente gostaria. E as mudanças também levam muito mais tempo do que a gente está acostumado a pensar. Eu sou casada com um geólogo, então ele sempre me lembra, ele falou, Lígia, os processos geológicos levam bilhões de anos, você tem que pensar nisso. É um bom parâmetro, né? No sentido de que leva muito mais tempo do que a gente tem uma noção. O imediato é para além, inclusive o tempo psíquico é outro, né? Então, nos tempos medievais, e eu vou falar do ponto de vista, gente, aqui eu vou falar principalmente do ponto de vista ocidental. Eu acho incrível que a Juliana tenha trazido outros pontos, mas eu vou fazer esse recorte nesse momento, tá? Então, até dos tempos medievais, no Renascimento, então, o avanço do conhecimento, mesmo com o avanço do conhecimento médico, essa parte do balanço de humores que apareceu com Paracelsus, que tinha essa coisa dos humores e do calor e do frio, que era uma questão, e eu acho que se a gente for pensar, é sempre uma questão de como que a gente pode intervir para que as coisas possam mudar no nosso corpo. Essa questão biológica do corpo, sempre a gente pensando o que a gente pode fazer para mudar, né? Isso vai aparecendo de várias maneiras desde sempre. E conforme as tecnologias vão aparecendo, a gente vai lançando mão de outras respostas. Eu vou chegar lá. Então, foi só no século XX que a questão da infertilidade dos homens apareceu como uma possibilidade. Pensem que isso foi ontem. Até então, a infertilidade era somente das mulheres. Tem um caso simples e bem emblemático que eu gosto sempre de citar, que é o seguinte: eu tenho amigos, um casal heterossexual de amigos médicos, que fizeram FIV. E a grande questão deles é que, bom, estavam lá 1 ano e não engravidavam. Adivinha quem fez primeiro todos os exames para saber da infertilidade? Exames invasivos, como a gente sabe, né? Doídos, complicados. Adivinha quem foi? Obviamente a mulher, né? Adivinha onde estava a infertilidade? E não era infertilidade, era um problema de motilidade do espermatozoide. Então, era uma coisa super simples. Que se, por exemplo, tivesse começado por ele, porque os exames, pelo homem, os exames eram muito mais simples, teria sido descoberto e muitas outras coisas poderiam ter sido feitas e poupadas. Mas beleza. Também tem uma coisa que a gente precisa pensar, que eu sempre trago, que embora a gente seja mais que biologia, e a gente seja mais do que a questão do corpo físico, a gente não pode prescindir dele. O que eu quero dizer com isso? Óbvio que a gente não é só corpo. Eu sou psicanalista, eu sou lacaniana. Basicamente, a gente é linguagem, eu digo isso o tempo todo. Mas o ponto é o quanto a gente não prescinde do corpo, porque a gente está falando desse corpo o tempo todo e ele carrega todos os símbolos e significados que a gente coloca. O corpo da mulher é aquele que carrega normalmente os filhos. Então, de alguma maneira, o que a gente vai sempre pensando como sociedade é como esse corpo pode funcionar para carregar um bebê. É como se, de alguma maneira, o homem participasse disso, mas ficasse num lugar secundário. E embora a gente pense, repense, retraga isso, isso ainda fica num lugar secundário. E acho que é uma coisa para a gente ficar atento de fato, né? Então, isso. Então, no final do século XX até agora, então começou no primeiro, acho que foi a primeira inseminação artificial que aconteceu de fato, foi no final do século XX, né? Então, no final do século XX até agora, um monte de tecnologias surgiram, como a Juliana trouxe, que são tecnologias super interessantes, mas que também colocam em voga como é que a gente vai lidando com elas. Que acho que o ponto é exatamente esse, né? Então, como é que a gente vai lidando com as coisas que surgem? Nunca se falou tanto sobre congelamento de óvulos, por exemplo. Quando eu era mais jovem, ninguém falava sobre isso, né? O que aconteceu? O que vem acontecendo? O que vem acontecendo, se a gente for pensar de uma maneira bem geral, é que as mulheres entraram há muitos anos no mercado de trabalho e a questão relacionada a, por exemplo, a sucesso na vida não está só relacionada a ter filhos. Isso é uma dessas questões. Então, de alguma maneira, a gente vai o quê?
o que a gente está assistindo hoje na sociedade, e aliás está preocupando um monte de gente, e fazendo com que alguns governantes e, enfim, senadores fiquem falando, é sobre a questão da natalidade. Por que isso preocupa? Porque, de fato, as pessoas estão tendo menos filhos. Isso é uma verdade, isso é um número. E por que a gente está tendo menos filhos? Porque essa não é a única forma de fazer família, por exemplo, como a Juliana colocou. Não é a única forma de viver, mas ainda é uma delas. Isso nos interessa, né? Então, uma das coisas que vem acontecendo, e acho que é sempre interessante a gente pensar em termos multifatoriais, é que a gente vem falando muito mais sobre infertilidade. Tanto porque uma questão médica tem avançado, tanto porque a gente tem sido obrigado a falar disso, porque a gente está tendo filho mais tarde, muito mais tarde as mulheres estão tendo filhos. Então, de alguma maneira, a gente está tendo que lançar a mão dessas técnicas para pensar como que a gente vai fazer isso. Porque tem algo, sim, biológico que fala de um limite. A gente vai ter que lidar com ele. Não tem muito jeito. Uma das coisas que a gente precisa pensar, que é uma coisa muito simples, mas é muito difícil, que é como é que a gente lida com os limites? A cada tempo. Porque a gente tem hoje uma sociedade, uma cultura, que muitas vezes tem um discurso de a gente pode tudo o que a gente quiser. Esse discurso, além de falacioso, é perigoso. Perigoso do ponto de vista de que se a gente pode tudo o que a gente quiser, quando eu não consigo, o que acontece? Eu deprimo. Não é à toa que a gente tem uma sociedade super deprimida hoje. Porque de alguma maneira a gente está nesse lugar de ideal que, obviamente, é só querer, é só você. Eu adoro essa coisa, é só você ter força de vontade. Se você tiver força de vontade e acordar às 5 da manhã e correr e tomar o seu shake e não sei o quê, aí você vai conseguir. Eu não quero acordar às 5 da manhã, eu quero dormir. Eu tenho sono às 5 da manhã. Esse é o ponto, percebe? De alguma maneira, por que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, né? E como se não fôssemos diferentes, como se cada corpo não fosse diferente, como se cada lugar não tivesse uma questão, e como se a gente não pudesse, inclusive, poder lutar pela subjetivação própria. Então, a cada vez, a cada pessoa, a gente vai falar do que é sucesso, mas assim, não é para todo mundo, não é igual, e não precisa ser. Do mesmo jeito que ter filhos não é uma coisa para que todo mundo queira, também não é uma coisa que ninguém precisa querer, percebem? A gente está no tudo ou no nada o tempo todo. E que qualquer coisa pode. Independente disso, o que eu queria trazer para além, esse panorama eu acho importante, mas ter filhos ainda continua sendo uma coisa importante na família, né? A gente continua querendo ter filhos, isso é ótimo. Fazer família e pensar nisso de alguma maneira. O que a gente acontece em termos de reprodução quando a gente entende que a gente quer engravidar mais tarde? Às vezes a gente tem dificuldade de engravidar. E daí o que acontece do ponto de vista narcísico, né? Uma pequena ferida ou uma grande. Escolham o seu tamanho. Por que eu estou dizendo isso? E ali escreve sobre isso num artigo do último livro que Helena, acho que foi a Lia, e quem mais que estava responsável? Esqueci agora. A Lia é uma das organizadoras, não era Flávia dessa vez, mas enfim, me perdoe. Valéria. Valéria, pronto, eu achei que era a Helena da Valéria. Isso. O livro está ótimo, inclusive, gente, vale a pena. Eu estava lendo o texto da Lia e eu estava lembrando que eu queria falar exatamente disso, né? O quanto fica difícil para as mulheres pensarem o quanto elas ficam nesse pêndulo. Então, a gente, como mulheres, qual a nossa primeira preocupação quando a gente menstrua? Não posso engravidar. Não exatamente quando a gente menstrua, mas quando a gente entra em idade reprodutiva. A gente passa anos pensando que a gente não pode engravidar. Anos. Anos a fio. Não, agora não é a hora, isso não é, vai ser um problema. Eu preciso pensar nisso. Então, mesmo que eu entre na idade sexual, eu entro também na idade reprodutiva, ao mesmo tempo. Mesmo que eu não queira. Não tem escolha. Então, isso é uma preocupação. Até o momento, então, a gente se preocupa com isso até o momento em que a gente imagina? Se eu cuidei tanto disso por tanto tempo, a hora que eu relaxar, o que vai acontecer? Eu vou engravidar. Não é óbvio. É uma lógica simples. Isso acontece às vezes? Acontece. E às vezes não. E o ponto é exatamente esse. Como se fosse uma lógica de se eu guardo, eu tenho. Mas percebe uma coisa engraçada que a gente faz? Então, se eu guardo, eu vou ter depois. Eu guardei, sabe, meio uma coisa de poupar. Eu guardei meus óvulos.
eu guardei meus ovos, então ou serei, então tudo vai acontecer do jeito que eu gostaria, porque eu fui, inclusive, e isso é difícil, mas eu vou falar, uma boa menina, não é mesmo? Então, se eu fui uma boa menina, eu vou receber aquilo que, de alguma maneira, eu vou conseguir, porque o que agora eu consigo aquilo que eu guardei para ter depois. Nem sempre. E não porque a gente fez alguma coisa errada, mas muitas vezes é assim que funciona a sensação. A gente é invadida, e as mulheres são invadidas muitas vezes por questões de culpa, de sensação de responsabilidade, de será que eu andei descalça quando eu era pequena e meu útero não está funcionando? Será que eu fiz coisas que eu não devia? Ou quando tem abortos prévios, eu não devia ter feito isso, eu estou sendo castigada. Essas coisas todas são atravessadas e são muito difíceis. E elas, esses estigmas todos, eles interferem para as mulheres, para os casais, para todos os casais. Casais de mulheres, casais de homens e mulheres, casais. Então, eles impactam em tudo isso. Em última instância, eu estou falando de novo do limite, percebem? A gente age como se o limite estivesse sob nosso controle. Então, se eu quero agora, eu vou ter. Eu não quis antes, mas agora eu quero. Então, eu estou aqui manejando de uma maneira em que eu vou conseguir controlar. E essa é a questão do nosso, vamos dizer assim, a nossa questão contemporânea. A gente acredita que a gente tem o controle das coisas. Hoje mesmo, eu estava atendendo uma paciente que ela está no final da gravidez. E ela estava me dizendo que, e assim, aleluia para pessoa, porque existe o Google, inteligência artificial, mas que inferno que existe o Google, inteligência artificial, porque a gente tem que lidar com isso o tempo todo, não é mesmo? Que ótimo e que horror. Porque, de alguma maneira, todo mundo está se diagnosticando o tempo todo, né? O tempo todo. E a gente tem que lidar com isso. E tá bom, vamos lá. É material de qualquer jeito. E ela trouxe a questão de, nossa, mas eu acho que eu sou autista. Eu falei, bom, mas por que você acha que você é autista? Ela falou, mas eu acho por causa disso, não sei o quê. Eu falei, mas por que você está preocupada? O que está acontecendo? E eu li que isso é genético e eu estou muito preocupada porque meu filho pode ser autista também. E ela foi falando de coisas, né? E a gente foi questionando e tentando entender. E daí ela falou uma coisa que eu achei muito boa, que é, a verdade é que eu não sei como ele vai ser, o bebê. E a verdade é que a gente não sabe mesmo. Tem esse lugar do não saber que parece profundamente faltoso, falhoso, como se a gente tivesse que antecipar tudo o tempo todo. Se tem uma coisa que a gente não sabe, é como o bebê vai ser. Se a gente tem uma coisa que a gente não sabe, é quando a gente vai engravidar. Tem algumas coisas que a gente não sabe. E como é que a gente articula o limite? Tentando mapear, ainda mais na neurose obsessiva, tentando mapear o que pode ser. E daí fica nesse lugar em que, de alguma maneira, eu sinto que a coisa está sob controle. Então, eu pego um diagnóstico, eu acho que vai ser como eu. Então, de alguma maneira, em última instância, eu falei, e ela ainda trouxe uma coisa que eu acho também muito da nossa época, ai, mas talvez seja bom eu não ter nenhuma expectativa. Gente, que difícil isso, né? Essa coisa de não ter expectativa, o ditado do que crie cobras, mas não crie expectativas. Pensa no horror, né? Crie cobras e crie expectativas. Crie todas as expectativas que você quiser, porque se você não falar em voz alta, elas estão aí inconscientes também. Tem umas que você nem sabe, elas estão aí. A gente precisa criar expectativas, porque se a gente não esperar, também não tem lugar, nada acontece, a gente não se destina a alguma coisa. Também tem esse discurso de não, eu não posso pressionar meu filho, então não posso ter expectativas. Não, você vai ter expectativas e seu filho vai ter que lidar com isso. A articulação vai ser sempre em relação a. Não existe outra possibilidade. Ah, mas se eu não tiver expectativas, eu não sofro. Tem uma coisa muito boa que eu ouvi, que eu já sabia, mas que eu ouvi uma vez, e é muito bom isso, eu recomendo, viu, gente, para quem é psi. Eu tive a oportunidade, minha filha tem 12 anos e ela foi para análise nesse último ano, e foi uma coisa que eu ouvi da analista da minha filha que eu achei muito boa e que eu estava nesse. Somos produtos do nosso próprio tempo, né, gente? Vamos lá. E eu estava dizendo da questão do sofrimento, que eu estava preocupada. Ela virou para mim e falou assim: Lígia, não vai ter sem sofrimento. Cai uma ficha, não vai ter sem sofrimento. Não vai ter. Mas a gente fica o tempo todo pela beirada, tentando ver se a gente consegue evitar o sofrimento. Né? E a articulação com o limite o tempo todo é nesse sentido. Como se eu pudesse ultrapassar esse limite, ou como se eu conseguisse responder esse limite de uma outra forma, não fosse haver sofrimento. Se não tivesse, vai ter outro. Tá tudo bem, a gente atravessa isso. Ninguém é de vidro.
a gente vai ter que lidar com essas articulações também. Mas acho que talvez a questão, voltando à questão do narcisismo, que eu acho que interessa, é o quanto esses ideais vão atravessando a gente de alguma maneira, em que quando a gente se dá conta de algo que a gente imagina que deveria acontecer de um jeito e não acontece, é muito difícil. E a gente lança a mão do que a gente tem. Então, hoje são as técnicas reprodutivas. E elas são muito interessantes, são ótimas, mas elas não garantem que isso vai se realizar. E esse é um processo, às vezes, também muito doloroso. Porque, de alguma maneira, a gente vai atrás de garantia o tempo todo e é como se a cada vez uma ferida narcísica se abrisse mais. Como se não fosse possível que a cada vez a gente vai se deparar com talvez aconteça, talvez não. Porque não tem garantia, né? Então, assim, acho que essa questão interessa. E uma das questões que, dando um pequeno pulo, alguém quer falar alguma coisa, posso dar uma respirada. Não? Seguimos? Então tá bom. E uma das questões que eu e a Lia, a gente estava conversando outro dia, que eu acho que é uma questão bastante, vamos dizer, atual do nosso tempo, e bastante complexa, são o quê? Os bebês reborn. Virou uma questão a gente falar sobre isso, né? Todo mundo falando dos bebês reborn, e o que é isso, e do que se trata. Enfim, do que se trata dos bebês reborn? É uma ótima pergunta, não é mesmo? Para além de qualquer coisa, eu acho que a gente pode concordar que é bem estranho. E essa palavra interessa, tá? Guardem ela. É estranho. Algumas coisas, primeiro que assim, a gente está aqui para fazer hipóteses o tempo todo. Eu, como psicanalista, eu não respondo absolutamente nada. Eu faço hipóteses, eu crio linhas, a gente vai pensando juntos. Tem várias hipóteses em relação a isso, né? Então, o que é isso de, nesse momento, nessa cultura, que isso esteja aparecendo dessa maneira, né? Então, assim, uma pessoa me contou, por exemplo, que ela trabalha no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, e ela disse que viu um encontro, porque eu, particularmente, tinha falado até para a Lia, eu falei, Lia, eu nunca vi. Será que isso está acontecendo mesmo? Será que é uma invenção da internet? O que está acontecendo? De tão estranho, né? Mas essa pessoa disse que viu, e viu, inclusive, era um encontro de mulheres com os bebês reborn, tipo um piquenique. Então, isso está acontecendo, né? Então, o que é? Será que a gente está falando de uma prática lúdica? Porque isso é uma das hipóteses. Ah, é uma prática lúdica. Veja, se os homens têm práticas lúdicas, como videogame, que eles seguem para a vida adulta, ou alguma coisa colecionável, que seguem para a vida adulta, por que as mulheres não podem ter também? Né? É uma hipótese. Para que serve a questão lúdica? A questão lúdica normalmente serve para três coisas: para simbolização, processo de simbolização, o processo de articulação temporal, da questão do tempo, e para subjetivação. Tá bom. Só que tem uma coisa que chama a nossa atenção, e daí vocês podem discordar de mim se vocês quiserem, e a gente fala sobre isso, que é muito estranho. Por que a gente acha tão estranho? O que gera uma certa estranheza, né? Porque tem uma coisa do lúdico que ele tem uma certa distância da realidade, e de propósito. O que significa isso? É algo que parece, mas não é. Entendem? É do tipo assim, quando a gente brinca, tem uma distância boa, a gente tá aqui brincando, a gente sabe que é brincadeira. Sabe esse lugar da brincadeira tá marcada como brincadeira? Tem alguma coisa nas coisas dos bebês reborn que é estranho, tamanha semelhança. É muito esquisito. É estranho nesse sentido, é como se, porque a questão é como se fosse, mas não é. A brincadeira tem uma marcação outra, né? No caso dos bebês reborn, tem assim, tem um parto sendo encenado, é próximo demais da realidade. O que faz a gente pensar o quanto talvez isso entre num lugar que a gente pode pensar também como hipótese do inexorável do limite novamente. Do inexorável do luto de não ter tido um bebê. Da questão de que talvez essas mulheres queriam ter um bebê e não tiveram, ou queriam ter uma família e não tiveram, queriam ter um parto de uma determinada maneira ideal e não tiveram. É uma hipótese, percebem? O que eu estou trazendo hoje talvez seja para a gente poder pensar
o que que a gente está vivendo hoje em dia em termos de como a gente vai articulando os limites e como a gente vai vivendo essas possibilidades, dado o que a gente tem disponível hoje. Acho que mais do que qualquer coisa é uma provocação. Acho que é isso que eu queria trazer. Oi. Muito obrigada, Lígia. Então agora fica aberto aí para as reflexões aí do pessoal que está assistindo. Oi, eu não sei levantar a mãozinha aquela tecnológica, eu só sei levantar a minha mãozinha. A gente entendeu, Evelyn, está ótimo. Fala. Não sei levantar, não aprendi ainda. Bom, queria primeiro dar boa noite para todas, né? Adorei escutar vocês. Não conhecia nem a Lígia, nem a Juliana. Queria dar os parabéns para o Contemporâneo de poder trazer vocês, né? E na realidade eu não tenho perguntas, eu tenho questões, porque eu sempre gosto de partir do que está acontecendo na clínica, né? Que é um reflexo do que está acontecendo na cultura e no social, para poder pensar isso com vocês. Primeira questão que me ocorreu é assim, eu não sei se vocês repararam, mas estamos só em mulheres aqui, né? Não tem nenhum homem. Então, eu acho que isso já diz de algo, O né? Abraham tá ali, tá, Evelise. Ai, Obrigado. desculpa. É o único, eu Perdão. também reparei. Tá, Tudo mas se perdão então, porque a manifesta. minha tela, assim, ó, eu não consegui agora. Desculpa, querido. Então, ele representa de uma certa forma bastante. Mas igual é minoria, tá? Então, vou me remendar aqui. Oi, Abrão, Eu, desculpa, tá? eu não desculpo, nem culpo. Tu vai me desculpar, porque eu tenho um livro teu maravilhoso, então, de muito Eu tempo, não assim, porque tu é uma desculpo, nem referência. culpo. Tá, maravilha. Essa questão da culpa é importante. Não, na verdade, assim, eu acho que isso é algo do ter ou não ter, e se não podemos tê-los, por que não temos? Essa questão é muito atual, é muito clínica, né? Eu fico pensando sempre, sou psicanalista que nem tu, Lígia, mas assim, Lacan ainda para mim é um estranho bem-vindo, né? Mas assim, o que que leva uma mulher a querer ter um filho? E aí eu gosto, porque eu também estudo bastante esse tempo e esse tema, né, da maternidade do feminino. O que que leva uma mulher a querer ser mãe? Porque ser mãe é diferente de estar grávida, né? É bem uma gestação. Né, eu acompanhei uma paciente que ela dizia: eu não sei nem se eu quero ser mãe, mas eu quero saber se eu posso engravidar, né? E aí eu estava escutando também a Juliana, eu fiquei todo o tempo pensando na questão, né, que eu acho que é muito atual, é assim, a maternidade, ela é uma escolha ou ela é um destino? Na medida em que o Freud pontua, né, que um dos destinos do feminino é, né, o pênis do pai, quer dizer, a maternidade ter um filho de preferência homem. E o que a gente está vendo, pelo menos na minha clínica, é um movimento muito grande de mulheres com muita dor, muita culpa, que apontam para duas questões. Uma é assim, ó, bateu o relógio biológico. Bateu o reloginho, eu quero ser mãe, não tenho companheiro, preciso engravidar, o que que eu faço? Essa é uma questão que eu acho. Quando bate, né, o corpo, que eu acho que o corpo é algo que o Freud, até o final da vida, ele vai dizer sempre. Né? O ego é, antes de tudo, um eu corporal. É o corpo que envelhece, é o corpo da mulher que menstrua, é o corpo que engravida, é o corpo que entra na menopausa. Para nós, mulheres, a gente sabemos o que ser isso. Né? Então, eu acho que tem essa. E a outra questão é uma decisão igualmente difícil de optar por não ser mãe. E acho que daí, eu não sei até que ponto é uma ironia, uma constatação, eu nunca vi tanta gente tendo cachorro, os pets, né? Onde é que entra o pet daí? E o bebê reborn? Claro que um pet, ele se move, né? Tu tem que fazer cocô. Um boneco reborn, que eu acho que até pode ser um fetiche ou um objeto transicional, pode ser muita coisa, né? Mas o que eu queria postular é isso, assim, como nós mulheres, né? O que que vocês veem dessa questão? E daí, assim, ó,
congela óvulo, tenho tempo, não tenho tempo, a questão da mãe solo, né? Assim, olha, quero engravidar, então vou escolher um parceiro. E aí eu acho que, né, tem vários exemplos na própria cultura de filme, enfim, até de novela. Eu quero ser mãe. A serviço do que tu quer ser mãe? Né? Isso é um mandato de, assim, seguir, né, com geração após geração, se dar o nome, que agora também se dá o nome, né? Mas assim, o que é isso de eu ter um legado, de eu ter um filho ou uma filha, né, para a serviço do quê? Né? Eu sempre fico pensando assim, como tu, né, como psicanalista, o que é isso assim? Né? É por um mandato social que tu tem que ser mãe. Se tu não é mãe, tu é menos mulher, né? E a questão do homem, que nem se fala, né? Que eu acho que ainda é muito pouco falada, mas eu lembro de uma situação, né, que eu acompanhei do meu consultório, de várias tentativas, né, de fertilização, e o marido uma vez conseguiu dizer para ela: o filho que tu vai ter não é meu, o filho que tu vai ter é do médico que está te fertilizando, que está colocando dentro de ti, né, algo e uma sensação de impotência. Eu não consegui engravidar essa mulher, né? Mas eu vou parar por aqui, porque senão eu vou entrar à noite adentro, Paulo. Porque eu acho que é um tema fascinante, porque ele é clínico, porque ele é atual, e essas mulheres sofrem, mesmo não podendo ter, mesmo tendo, porque assim, a gente sabe que eu adoro o Garfield, né? Ele tem uma frase que ele diz assim: entre para a vida selvagem, tenha filhos, porque filho dá trabalho, né? Então, assim, ó, dá muito trabalho. Então, assim, tu vê que as mulheres estão podendo questionar isso, porque a gente fala da maternidade como sendo algo idílico, maravilhoso, mas ninguém, uma paciente me diz assim, ninguém conta a parte ruim, eu não durmo até hoje, né? Então, assim, eu acho que é uma questão para nós, mulheres, e a gente sabe, né, se a gente pega várias pesquisas, não sei quantos por cento dos lares brasileiros, quem cria é a mulher. Cadê o pai, né? Onde está o pai? Eu acho que isso é uma outra questão legal, né? De poder pensar e escrever. Onde é que está o pai, né? Que também eu acho que os homens estão meio. Era isso assim, tá, gente? Mas parabéns, adorei conhecê-las. Parabéns ao contemporâneo por, de novo, né, propiciar algo que é da cultura, que é da psicanálise e que é da nossa clínica super atual. Então, um beijo para vocês. Era isso. E perdão, Abrão, tá? Perdão, perdão. Agora tu aguenta, tu é o único aí, né? Agora aguenta. Luísa, você me conta, a gente fala, Nora, ouve a Nora, como é que a gente faz? Eu também queria Responda. falar em algum momento. Tá bem. Eu acho que a gente levanta as questões e daí vocês vão trazendo. Então, acho que é Nora agora, né? Pode Isso, falar. Nora. Bem, em primeiro lugar, assim, uma boa noite a todas. Com muito frio, viu, Lígia? Tá gelado Porto Alegre. Mas o tema é quente, isso é que eu acho que é o importante, assim, o tema nos aquece. E eu sou médica, sou psicanalista, e eu trago um depoimento, talvez, porque eu tive, nesses 3 últimos anos, 3 pacientes de FIV. E uma coisa, uma tá com a criança já tá uma menina, 2 meninas e um menino, é essa prole dos FIVs. E uma coisa que me chamou a atenção, que me parece muito forte, muito comum entre as 3 mães, uma adesividade excessiva com este filho. É como se o filho fosse realmente dela e não do casal. E é interessante porque são 3 mulheres de níveis completamente diferentes. Uma é médica, a outra é dentista e a outra é veterinária. Moram em locais diferentes. Uma mora em Porto Alegre, uma mora no Catar e a outra na Argentina. Então, vivem realidades diferentes, mas isto é comum. O filho é como se fosse uma extensão dela. O menininho já está com 1 ano, a outra vai fazer 3 e a outra está com 2. Então, eu acho que isso também é um ponto a ser pensado.
Aquilo, Lígia, que tu trouxeste, que a questão, bom, não se questiona a infertilidade masculina ou ela vem num segundo, terceiro tempo. E nesses 3 casos, de fato, toda a avaliação foi pelo lado feminino. Pela exclusão, chegou-se ao lado masculino. E é como se o homem não entrasse no processo. E eu acho que isso se concretiza ao final do período gestacional, quando os bebês nascem. Porque parece que a mulher se apodera desse filho como se fosse dela. Então, eu acho que é mais uma colocação assim por 3 vivências diferentes, para que a gente depois possa abrir um pouquinho mais esse tema e conversar sobre. Obrigada, gurias, foi bárbaro, acho muito interessante as temáticas e os pontos de vista que vocês trouxeram. Muito obrigada. Obrigada, Nora. Abraham? Oi. Também queria agradecer e cumprimentar as 2 apresentadoras, né, Juliana e a Lígia, pela experiência e pela abordagem delas, e levantar alguns temas, porque acho que esse é um tema bastante, enfim, que dá margem a muitos olhares, a muitos vieses sobre isso. Um deles diz respeito às relações de parentesco. Eu fico pensando assim, quando com a tecnologia atual a gente consegue extrair de um óvulo o seu núcleo, e este núcleo ser inserido num outro óvulo de uma outra segunda doadora. E este óvulo ser fecundado, e ele pode ser fecundado, digamos assim, e gerar filho no útero de uma terceira mulher. O que a gente vê nessa história é uma espécie de lugar materno multiplicado. Então, essa é uma condição que faz com que, vamos dizer assim, há essa ideia de que mãe tem uma só, por exemplo, a ideia de que a mãe é única, aparece com esse recurso tecnológico sendo bastante limitada. E o universo do parentesco com o qual a gente conta habitualmente não dá conta de uma série de circunstâncias que essas tecnologias, e não só elas, também a separação dos casais e os novos arranjos familiares que essas famílias vão produzindo, também gera um conjunto novo de lugares no território do parentesco para os quais não se tem, digamos assim, um consenso social a respeito de que lugar é. Então, o que ocorre muitas vezes é que, nesses casos, isso é substituído por uma narrativa. Então, a pessoa conta a história. Então, a minha história é assim, começou, conta meu pai, minha mãe, e conta a história, é uma narrativa que substitui um lugar no parentesco que não tem. Então, essa insuficiência dos espaços de parentesco, queria ver se vocês têm alguma também reflexão sobre isso. Ponto número 1. Ponto número 2. O tema da infertilidade tem gerado também um outro subproduto dessa história, que são os embriões congelados. E a figura desses embriões congelados é um território bastante polêmico nessa história, e é um lugar dos fantasmas. O embrião congelado é o filho que não nasceu, é o filho que foi rejeitado, a filha que foi rejeitada. É um território de fantasmas extremamente rico do ponto de vista da proliferação de fantasmas, que eu acho que também é interessante poder pensar sobre isso e ver como é que a gente pode dar conta disso. Obrigado. E agora é contigo, Lígia e Juliana. Se quiser, Lígia, você pode começar respondendo, mas só para não perder o que o Abraham acabou de falar, eu queria recomendar para vocês um podcast foi minha aluna na pós, maravilhosa, justamente sobre os embriões congelados. E o podcast se chama Reinventando a Natureza. E um dos capítulos é justamente sobre a temática dos embriões, e, enfim, é muito bem feito, não porque ela foi minha aluna, mas ela realmente é excelente esse podcast, eu realmente recomendo. Mas você pode passar para a Lígia.
Acho que antes de eu começar, acho que a Eliane quer falar também. Eliane? Não, depois. Pode, eu Pois? posso vir depois. Pode falar, não tem problema. Tá bom. Bom, vamos começar pelo que a Evelise falou, vou tentar falar um pouco sobre cada questão. Evelise, Lacan é sempre um estranho, né? Ele vai ser sempre um estranho. Eu estudo ele há anos e para mim vai ser sempre estranho, mas acho que é isso. A gente pode estranhar e se aproximar, porque talvez seja interessante fazer esse movimento. Acho que tem toda a razão. Engravidar é bem diferente de ter filhos. E essa questão do eu corporal, não à toa, do Freud, eu acho que essa narrativa do eu corporal e da questão biológica, ligada à história, por exemplo, e aí eu falo do Ocidente de novo, da Revolução Francesa, na qual a discussão sobre os corpos das mulheres, por ser uma questão biológica, ficou relegado ao espaço privado e do cuidado e da maternidade, tem efeitos até hoje. Então, assim, não é uma coisa simples. Eu acho que tem uma coisa. Eu lembrei de uma aula que eu dei, sei lá, ano passado, num hospital somente para médicos. E daí eu estava falando sobre. A aula era basicamente sobre questões de gênero e psicanálise. Eu não sei quem pediu aquela aula, mas enfim, foi bem difícil. E foi difícil porque um dos médicos começou realmente a ficar muito irritado com as coisas que eu estava apresentando sobre questões de gênero, da atualidade, e ele me disse: Mas o que é isso então? Vão mudar o mundo? Vai mudar a biologia? Eu falei: Acho que a biologia não mudou, mas a forma como a gente fala sobre ela mudou. E acho que isso interessa. Interessa do ponto de vista de que a linguagem e os discursos sobre a mesma coisa mudam. Como o Abraham estava dizendo, os discursos sobre o parentesco mudam com a tecnologia, mudam com os novos arranjos que a gente vai estabelecendo. Então, embora a gente fale isso, e acho que é interessante porque é destino, e acho que muito bom, é muito interessante se a gente for pensar que em determinado momento histórico não tinha outros destinos, não é mesmo? Na época do Freud, acho que as saídas para o feminino e as saídas para o ser mulher eram muito mais restritas a esse lugar. Hoje é uma saída também. Só que o ponto talvez seja exatamente esse, né? Apesar de ser uma saída também, e não a única, ela continua sendo uma marcação importante em relação ao feminino. Então a questão é como que a gente vai articulando a possibilidade de ser e não ser, o que que significa quando a gente não quer ter um filho, ou quando a gente quer ter um filho. Como é que a gente se articula com esse feminino, que é o mesmo, mas não é, né? Com esse lugar do ser mulher, que não é mais o mesmo, o que que significa a cada vez isso, né? E acho que é interessante você traz, tipo, o engravidar é um passar pelo corpo. O ser mãe é outra coisa. É isso, né? Então ninguém. Hoje, inclusive, eu acho que um dos efeitos muito interessantes, principalmente dos podcasts, do falar sobre a maternidade, é um efeito interessante que está se falando sobre, vamos assim, o lado menos idílico da maternidade. E, inclusive, isso tem um efeito das pessoas poderem pensar se querem ou não. Porque antes era só o lado idílico, e é maravilhoso e todo mundo tem que ter. Muita gente ainda tem esse discurso. E acho que o discurso religioso hoje em dia ainda mantém essa questão de uma mulher tem que ser mãe, uma mulher tem que ter filhos, e o quanto ela é menos mãe ou menos mulher por isso, né? Mas acho que tem uma questão, deixa eu ver, outra questão que eu achei bem importante que você traz, Evelise, é a questão do deixar o legado, né? Não tem nada mais simbólico, e se a gente está falando de alguma coisa simbólica, ela independe do que a gente vai fazer. E a questão simbólica, ela transcende o corpo. Ela passa pelo corpo, ela pode passar pelo corpo, mas ela transcende o corpo. A questão simbólica passa por todos os lugares. Então, a gente precisa ter um filho para deixar um legado, né? A gente precisa fazer família desse jeito para deixar o legado. O que que a gente chama hoje de deixar legado? O que que a gente chama hoje de deixar um nome impresso, né? Um nome que vive depois da gente. Que eu acho que talvez seja uma questão interessante. Tem muitas, enfim, ganchos que eu faço. Tem muitas questões hoje sobre a questão ciborgue, inclusive, da inteligência artificial, que vai ficar depois da gente. Como se, de novo, a questão do limite, né? Como se a gente precisasse existir para sempre, de algum jeito. E como se o existir depois da gente ir, não fosse simbólico. De novo, a gente precisa falar do tipo, mas a gente precisa de alguma coisa que fique realmente?
De que jeito? Numa materialidade? Como se a questão simbólica não estivesse lá existindo o tempo todo, né? Incidindo o tempo todo. Eu acho que a discussão importante talvez seja o que de simbólico nos interessa nisso. E do que de simbólico a gente está perdendo quando a gente pensa somente na questão materialidade. Acho que isso é uma questão interessante para pensar, né? Não sei se eu trago mais questões que perguntas, provavelmente, Evelise, mas eu sinto muito. E quando você pergunta, por exemplo, onde está o pai, você marca, né? Só tem o Abraham aqui, e sim, o Abraham está presente, mas ele sim é minoria. Acho que isso, de alguma maneira, reflete mesmo, como você disse, é uma questão clínica, e é uma questão da cultura. Quantos homens participam ou não, ou quanto eles se fazem ausentes, porque não diz do corpo deles, mas diz quando não diz da questão da participação, mas diz simbolicamente, né? Onde é que eles estão, como é que eles podem participar, como é que eles se sentem excluídos. Tem uma questão interessante que acho que você trouxe, né? Esse filho não é meu, esse filho é do médico. O quanto a questão da potência masculina de poder engravidar na fertilização, vamos dizer assim, incide sobre a questão do discurso sobre a parentalidade. Olha que coisa difícil, né? Não é qualquer coisa. Porque a gente tende também a entrar num lugar em que as questões práticas dão conta. Então, já que é só engravidar, a gente vai lá e resolve tecnologicamente, mas isso tem impactos psíquicos complicados. Então, assim, eu só sou pai se eu puder engravidar de uma maneira natural. Se não, eu não tenho potência, então eu não sou pai. Então, afinal, o que é ser pai, né? Para esse cara. Todas essas questões atravessam, né? E elas são muito importantes. Enfim, a questão acho super interessante na hora que você trouxe sobre as suas 3 pacientes. Escreve um artigo sobre isso. Fiquei com vontade de ler escrito alguma coisa sobre isso. Achei super interessante, acho que vale para a gente pensar, porque talvez traga questões do quanto a sensação de controle, junto com as questões dos métodos, vamos dizer assim, médicos, colocam tanto uma sensação de eu preciso estar atenta ao tempo todo, que é curioso, né? Porque essas mães ficam o tempo todo atentas a esse filho, como se nada pudesse acontecer, como se fosse uma questão, eu fico pensando tanto uma questão de risco do que pode acontecer a esses filhos, sabe? No sentido de uma vulnerabilidade frente ao que pode acontecer, que eu acho que é uma questão que a gente está atravessando. Esse sem sofrimento não vai dar, que eu falei. Mas tanto uma questão de como é meu, eu posso fazer o que eu quiser o tempo todo, o que também é problemático, né? Essa questão de o que eu opero e o que eu preciso esse lugar da mãe que precisa sair de cena, que a gente está perdendo. Esse lugar de vigilância o tempo todo, que tomou o papel de se a gente vigiar o tempo todo, as coisas vão estar sob controle, é muito problemático se a gente for pensar, né? No sentido de que quando a gente sai de cena para que as coisas possam acontecer sem que a gente esteja vendo. Esse lugar do público e privado, fiquei pensando nisso. Acho que é uma questão super interessante a que você trouxe. E a questão do Abraham, só para encerrar, e depois eu passo para a Juliana, porque eu estou falando muito, me lembrou muito uma coisa que eu estava lendo, Abraham, da Silvia Federici, em que ela problematiza, todos os livros da Silvia Federici são ótimos, mas eu acho que esse último eu li, que chama Além da Pele, acho que é o último dela. Muito bom, gente, recomendo. E ela discute uma série de coisas sobre o capitalismo, inclusive nas relações de parentesco. E uma das questões que ela traz é como é que a gente pode, porque em vários países a barriga de aluguel é paga, né? Então, assim, e ela questiona, inclusive, a questão social e cultural que atravessa isso, que normalmente é fora do Brasil. As mulheres que se propõem a isso são mulheres em maior vulnerabilidade social e financeira, porque elas precisam disso. E que isso não é à toa, enfim. Isso é um ponto. O outro ponto que ela coloca é por que é que a gente estabelece que a mãe de aluguel não tem nada a ver com o processo, porque esse é o discurso, e eu não estou concordando com isso, tá? Eu estou só problematizando que eu acho um ponto interessante. É um discurso que a mãe de aluguel é só um aluguel e que depois ela nada tem a ver com esse bebê, mas tem um monte de coisa que aconteceu nesse corpo que se mistura com esse bebê. E o quanto a gente trata isso como se fosse nada por uma questão discursiva, o que é importante para garantir, talvez, uma questão de família, do que a gente vai entendendo das relações de parentesco, mas o quanto é Não só problemático. no corpo, na história também.
tudo, na história principalmente, né? E essa questão de, por exemplo, que as pessoas não querem, eu fiz FIV, mas não vou contar. A Helena falou bastante sobre isso no último congresso, a Helena Prado falou super bem, não vou contar para o meu filho que que a gente fez desse jeito, porque eu não sei o que pode significar. Então, essa coisa do contar ou não contar, ou da narrativa, da história. Então, da história e desse corpo que, de alguma maneira, esteve em outro lugar, quais são os impactos psíquicos, inclusive, disso, né? Mas tá ótimo. É isso que eu queria falar, Juliana. Senão eu não paro de falar. Eu acho fantástico ouvir você, ouvir vocês, porque vocês dão acesso a uma área que nós antropólogos não chegamos, que são os casos, né? Vocês contam muito de perto, né? Algumas questões, assim, numa profundidade que, enfim, que nós temos de outras maneiras, né? Então, acho que são outras fontes e a gente acaba dialogando com questões que eu acho que são sempre ricas. Todos nossos, na nosso último encontro foi assim, eu voltei com efervescências. Então, eu não sei se eu tenho assim respostas, né? Mas para o que foi colocado, né? Mas assim, eu queria atravessar um pouco as questões da Evelise com o da Nora também, e até do Abraham, pensando um pouco assim, eu acho que daí vem um ponto, né, da antropologia, que nós, assim, nós temos os estudos de parentesco clássicos, que começaram aí no final do século XIX, tentando entender outras composições, né? Na verdade, a antropologia tem um início bastante complexo, mas um dos primeiros assuntos, né, que interessou era justamente por que as pessoas chamavam, né, quais os termos para chamar alguém de parente, né? Eles tentavam traduzir para o nosso, né, pro idioma eurocêntrico ou euro-americano, né, da época. E essa foi uma curiosidade inicial, mas logo ao longo das décadas, o que começou a mostrar dentro dos estudos de parentesco é que existem diferentes sistemas e possibilidades, né? Elas são e arranjos também. Só que algumas vezes a gente eu vejo isso assim, algumas das problemáticas atuais, elas acabam focando muito no que são né, os modelos familiares eurocêntricos, eurocentrados, euro-americanos, né, cristãos, como se outras possibilidades que existem no mundo inteiro, né, ou que já existiram, não, né, não, como se tudo isso fosse algo extraordinário e não, né, assim, eu quero dizer que algumas vezes a gente foca muito, né, né, a gente foca ainda mais para pensar essas novas tecnologias, né, nesses modelos, e esquecem que existem arranjos tão plurais, tão distantes, e que eles, no fundo, eles acabam ajudando a pensar a variedade, né, e a variação. Então, o que acontece é que fica essa coisa muito monotemática, né, da família nuclear, onde está o pai, mas será que precisa ter pai? Né? Não aqui querendo, né, não estou tentando subverter todos os modelos, mas eu estou tentando trazer, assim, outras perguntas, né? E quando você vê, por exemplo, em locais que, bom, você tem outras formas também de criar uma criança e pensar a composição da criança, né? Mary Strathern fala que quando ela faz, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, O Gênero da Dádiva, mas ela vai mostrar que em alguns locais, na Melanésia, a criança, ela, mesmo no ventre da mãe, ela necessita da relação, né, com o pai, num sentido, né, digamos assim, tem uma construção disso, né? Então, até quando traz esse problema do, bom, essa criança não é minha filha, ela é filha do médico, né, como estava sendo trazido aqui, a gente tem que pensar também o que é essa construção, né, dessa parentalidade. E não estou falando mais só da paternidade, mas da maternidade também. O que é essa construção e como que ela tem múltiplos componentes. Então eu acabo muitas vezes reduzindo essas componentes, né? O meu entendimento sobre Freud, né, para falar da questão da velhice, é muito raso e através do Levi-Strauss.
Então, eu sempre penso, eu sou, né, minha primeira formação como antropóloga, Levi-Strauss foi a minha base, Freud é um diálogo, né, do Levi-Strauss, mas eu fico pensando dessa questão desse corpo temporal, né, das mulheres. E é real, assim, é um ponto que nós podemos assim pensar não só temporalidades, mas também como algumas dessas temporalidades marcadas por fatos biológicos, seja a primeira menstruação, né, todos esses componentes que são muito visíveis, né, das mulheres, ou a menopausa, a gestação, elas, em cada lugar, cada época, elas também são ressignificadas, né, e simbolizadas. Então, são marcadores também de identidades e papéis, né, que são atribuídos a esses períodos. Então, eu fico também pensando como que, de alguma maneira, a gente também está ressignificando essas questões, né? Inclusive, nesse livro que eu trouxe para vocês, da Nara Luna, me chamou a atenção, agora eu estava lembrando, que uma das interlocutoras fala: eu não quero ser uma mãe-avó aos 40 anos. E, recentemente, numa conversa com uma colega, ela me falando assim, ela pensando sobre um limite de idade, me falou: mas é Cláudia Raia. E assim, esses limites também estão sendo o tempo inteiro, né? Eles passam por outras plasticidades, né? Esses limites, essas temporalidades, e as novas tecnologias estão trazendo aí problemáticas sobre esse tempo, né? Até minha mãe era arqueóloga e ela costumava dizer assim: olha, a média de vida em tais e tais épocas, né? Então, hoje, né, sei lá, 20 mil anos, né, uma pessoa com 35 anos seria provavelmente um bisavô, algo assim, né, um avô, algo que hoje provavelmente, né, está iniciando. Então, acho que a gente tem aí um componente novo, né? Eu acho. Esse é um ponto a pensar. Eu adorei ouvir um pouco dessa questão dessa. Eu queria ouvir mais depois sobre o que vocês chamam de adesividade, né? Esse é um termo novo para mim. Eu achei muito interessante e fiquei pensando nessa questão, né? Da criança como extensão, né? Achei fantástico. Agora, do Abraham, eu tenho me debruçado um pouco mais sobre as questões da genética, né, e no parentesco. E, inclusive, tem sido muito interessante notar os testes de ancestralidade, porque nós estamos falando aqui né, das novas tecnologias reprodutivas, mas também, quando a gente vai pensando nos embriões congelados, que eles trazem questões diversas, entre elas uma pessoa que pode ser pai ou mãe, ou enfim, né, vir a ter um filho após a morte, né? Hoje em dia tem essa situação, né, então uma pessoa que já faleceu, algo que era absolutamente inconcebível, né, sem essas tecnologias, algo impossível. Então, nós também invertemos outras temporalidades, né? Alguém pode nascer após 5, 6 anos do falecimento de um dos pais. Inclusive, irmãos que foram feitos, isso é um dos pontos que traz no podcast que eu falei, irmãos, né, embriões que foram feitos no mesmo dia podem virar irmãos com diferenças de 5, 6, 7, 10 anos. Então, tem aí também uma diferença do momento da concepção para o momento de implantar esse embrião, né? E com também essas novas tecnologias também vêm os testes de ancestralidade e diagnósticos pré-implantacionais, né? Que também mudam outras questões, mas os testes de ancestralidade, eu tenho visto como eles têm mudado as relações também de parentesco, onde as pessoas fazem testes, recorrem a programas, né, que falam: olha, você tem esse parente, e passam a considerar ou pensar nessas pessoas com algum tipo de parentesco, pessoas que talvez tu iria cruzar na rua e nunca iria saber que tem alguma relação com você por vocês terem um ancestral comum. E essas são questões assim que eu acho pertinentes, porque eu acho que elas estão, apesar de não diretamente envolvidas com infertilidade, que é o tema da noite, mas eu acho que elas de alguma forma nessas novas tecnologias estão rodeando e trazendo muita matéria importante para a gente pensar. Acho que é isso.
Eliane? Eliane? Uhum. Obrigada. Eu queria agradecer o convite amoroso da Lia, que é uma craque nesse assunto, né? Maravilhosa sempre. Parabéns para a Carol e para a Fabiana, inaugurando um tempo de discussão deste nível. Eu estou muito encantada com a Juliana e com a Lígia, né? Assim, pelo, eh, pela abertura do debate. Eu estava pensando aqui que vocês trouxeram uma ideia de desde lá atrás, que me compõe aquela fala da Juliana, da mãe dizendo do pé no chão que vai da infertilidade, ou de lavar a cabeça que dava problema neurológico e infertilidade, eram umas coisas muito loucas, mas do seu tempo. E que, como agora, e eu acho esse debate muito bonito, agradeço a vocês, porque as duas trouxeram o tempo de protagonismo feminino. Então, não é à toa que nós estamos em maioria hoje. As mulheres querem debater, sim, o seu corpo, né? Ali já trouxe muito bem isso, né? Não só o corpo como um objeto, mas como um símbolo. E vocês estavam falando, eu fiquei achando incrível a história do reborn, né? Eu pouco se me dá o reborn, porque eu acho que os homens brincaram de pais, eles brincaram tanto de ser pais durante tantos séculos, que agora as mulheres brincarem de ser mães um pouquinho, vamos deixar elas brincarem um pouco. Elas têm o direito de fazer algumas coisas que não deixaram, ok com alguma loucura. E eu estava pensando uma coisa que acho que posso repartir com vocês, porque é uma felicidade. Eu vou ser vó este ano de 2 netos. Eu já tenho uma ruiva linda de morrer, tem gente aqui que conhece ela, inclusive, a Maria Antônia, e vou ser vó em setembro e dezembro de 2 netos. O meu neto, que vem em setembro, vem de uma concepção natural. E a minha neta, que vem em dezembro, vem de fertilização. E eu fiquei pensando em tudo que vocês estavam dizendo, e pensando qual é a diferença. Sim, há uma certa tensão com a fertilização, que não há com a concepção natural. Mas, gente, é um avanço do capeta isto, né? A minha nora vai fazer 40 anos junto com meu filho. E para eles é assim a suprema felicidade. Então, eu acho que chegou o tempo da mulher ter escolhas. Chegou o tempo. Nós temos escolhas até de ter bebê reborn. Eu acho louquíssimo isso, mas eu acho importante. Eu acho que nós podemos conversar, conceber, em vez de ter filho com 15, ter filho com 40. Estou achando até melhor. E como disse a Ivelisse, isso nos aponta e nos aporta à clínica. Eu, como já velha que sou, né, da clínica, eu sou psicanalista, para quem não me conhece, e o meu divã é recheado hoje em dia de bebês, né, digamos assim, de mães de bebê de fertilização. Já conversei bastante com a Lia sobre isso, né, Lia? A Lia acompanhou, inclusive, a fertilização da minha nora, a gente conversou muito, a Lia torceu muito. E como isso trouxe às mulheres uma outra zona de discussão. Então, eu acho que o que nós temos aqui é um debate de novos tempos. Então, agradeço vocês, Juliana, vocês são, né, bacanonas. Assim, eu estou enxergando ali, já parece a Fernanda Torres, não sei se vocês concordam comigo. Ela tem uma cara de Fernanda Torres ali, coisa mais linda, e ela é expansiva igual a Fernanda, muito legal, e a delicadeza da Juliana, né? E ao mesmo tempo uma sensibilidade imensa de nos fazer pensar enquanto os corpos femininos que não falávamos sobre isso. Eu, com 66 anos, fui discutir sobre corpo, etc., bem depois da minha análise, né? Eu tive que fazer muita análise na cabecinha para entender, né, que havia uma escolha, uma possibilidade,
para poder, então, ajudar minha filha, né? Eu tenho 2 meninos e uma menina, para poder ajudá-los a serem, em primeiro lugar, pessoas melhores e depois pais e mães melhores. Isso mudou, gente, mudou. Talvez uma pessoa mais velha como eu, o Abraham é velhinho que nem eu, né, Abraham? Nós estamos na curva da esperança já, né? Então a gente tem Eu também, Eliane, já quem me disse passei. ali, né, Lia? A gente já está num outro lugar. Então, gostei desse tema ser aberto desse jeito, de se falar essa linguagem, né, de se trazer e a gente questionar tantos pudores. Essa era a pergunta que eu queria. Porque assim, a gente sempre tem pudores. E como vocês trouxeram, a mulher está no centro da discussão, invariavelmente. Então, que sejamos protagonistas, que tomemos isso para nós e que a gente vai escolher o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, já que o nosso corpo é o hospedeiro, de qualquer forma, até de barriga de aluguel. Que até a gente entre sob a lei, né? Até porque tem a lei do estupro, tem a lei do não sei do quê. Então, nesse sentido, agradecer muito e questionar isso, assim, da gente começar a discutir sem tanto pudor, né? Eu estou falando aqui sem pudores, não precisaria estar trazendo coisas pessoais, mas eu acho que até isso, porque nós psicanalistas éramos uns chatos, porque a gente chatos era não podia abraçar, não podia falar, a gente era chato. E hoje nós somos gente, a gente conversa, a gente abraça, a gente fala os assuntos que tem que falar. Então, contemporâneo querido, minha casa querida, que lindo evento. Obrigada. Eu não disse, Eliane, eram maravilhosas? Eu disse, eu falei. Só vocês estavam falando do bebê, né? Os bebês reborn, e estava naquela. Teve uma semana que saía horrores de notícias e Instagram, etc. E aí, uma forma de brincar, eu escrevi uma crônica sobre vovô reborn. Por que não se fala em vovô reborn, né? Só para brincar. Mas eu acho que tem, eu não sei se mais alguém quer colocar, quer contribuir com alguma questão. Eu tenho vários pontos que vocês trouxeram, assim, que eu acho que são da clínica mesmo, né? A gente vê muito isso. Se tem a tecnologia, então eu posso, né? Então, tem, e os colegas que trabalham diretamente com isso sabem, né? Tem mulheres que fazem 10, 11 tentativas, né? O desgaste, tanto emocional como do corpo, né? E uma das falas que a gente escuta é: por que eu? Né? O que eu fiz? Até uma craqueira da rua engravida. Por que eu não? Isso a gente escuta muito, né? Toda uma raiva, uma dor, né? Muito grande, sim. E no congelamento também, né? Que vocês falaram assim, congelar, né? Dá uma ideia de que congela também, né? Outras coisas, congela o tempo, né? Porque tem uma esperança, né? E um limite, né, que muitas vezes não querem aceitar. Parece que congelou, vai engravidar, e não, né, não é dessa maneira que acontece. E só para encerrar, né, o que a Lígia falou, né, que no livro que a Valéria, né, e eu coordenamos, eu tinha uma inquietação muito grande
né? Comecei a pensar, estou vendo uma coisa que não tem uma ligação, eu não acho isso no livro e eu quero entender, mas foi assim um trabalho imenso, assim, e tá lá, né? Mas o que me inquietava, né? Na adolescência tem todo um controle, né? Eliane também discutiu um pouco comigo, a gente chegou a falar, na adolescência tem um controle, não posso engravidar. Aí envelhece, não, eu quero engravidar. Como é que fica isso, né? Esses dois polos, né? Então toda angústia, e aí é permeado de sentimentos, né? Em relação raiva, frustração, medo no início, né? Então, era isso que eu ia contribuir. Então tá, muito Alguém obrigada, mais? Lia. Uhum. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Luísa, e pessoal, boa noite. Eu queria só complementar, também sou integrante do Departamento de Reprodução Assistida com a Lia, né? Agradecer pela fala das gurias. E fica o convite, né, Lia? A gente tem os nossos encontros que acontecem toda terça-feira, né? Então, o pessoal do contemporâneo que quiser participar com a gente, conversando, estudando sobre o tema, são todos bem-vindos, né? Que eu acho que suscitou bastante essa noite. E a gente segue conversando lá, né, Lia? Uhum. Com certeza. Uhum. Obrigada, Carol, pelo convite. E então, acho que em nome assim de todos que estavam aqui prestigiando, né, esse debate, a gente agradece então por todas essas perspectivas, né, para pensar o caminho do desejo pela parentalidade, com tantas leituras históricas, simbólicas, né, reflexões importantes sobre os processos de filiação, as dimensões do corpo temporal, psíquico, nossos limites como seres humanos e o feminino, né, que está intrincado em todos esses temas que a gente trouxe hoje. Aqui no chat tem várias pessoas parabenizando os nossos convidados, com muita razão, muito louvor, muito obrigada por essa noite, aqueceram a nossa noite de hoje, né? E, enfim, né, pessoal, agradecer muito a presença de todos e fica sempre o nosso convite para as próximas reuniões de quarta-feira aqui do Contemporâneo. Bem? Juliana e Lígia, maravilhosas, muito obrigada, né? Tchau, tchau, boa noite. Fantásticas, tá? Muito obrigada. Ó, Ótima noite para Boa todo noite, mundo. obrigada, Tchau, boa pessoal. noite. Obrigada. Obrigada. Prazer. Tchau, Tchau, obrigada pela tchau. presença. Foi um prazer, viu, Lia? Foi muito bom. Estava ótimo. Bom, que bom. Uhum. Valeu e a noite ficou quentinha agora, pode ter Bem certeza. quentinha. Bem quentinha. Boa noite, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. boa noite.